Boa tarde, meu nome é Grace, sou professora de Ciências e de Biologia e hoje eu quero fazer uma homenagem especial para os estudantes que estão em quarentena, aqueles que vão fazer Enem. E o tema da nossa aula hoje vai ser variabilidade genética. Quando a gente pensa em variabilidade genética, vem muita coisa na cabeça da gente. Mas eu estou diante de um grupo de flores que são da espécie Zinnia. Zinnia, como vocês podem ver, é uma plantinha com muita variação, cores diferentes, tonalidades diferentes. Esta é uma flor do grupo das asteráceas. O que é uma asterácea? Na verdade, a flor são essas pequenas florzinhas que estão aqui, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas a flor são essas pequenas florzinhas. E o que está ao redor, a gente diz que é um capítulo, na verdade é uma inflorescência. É um conjunto de flores que se juntam para poder chamar os polinizadores. Então, nesse caso, a gente pode observar que nós temos em uma única espécie vários tipos de indivíduos com características diferentes. Mesmo que sigam o mesmo padrão, todas elas têm o mesmo padrão, olha, todas elas são zinhas, são a mesma planta, são a mesma espécie, porém, cada uma é diferente da outra e é isso que caracteriza a variabilidade genética. Quando a gente pensa em variabilidade genética, então a gente pensa em genes. Então a gente pensa na variação dos alelos de cada gene. Por exemplo, o alelo de cor, né? Quando nós pensamos na cor das pétalas dessas flores, aí a gente vê que aqui, ó, tem várias cores de pétalas. Então, para o mesmo gene, nós temos variações e cores bem diferentes. Isso é o que caracteriza a variabilidade genética. Esses indivíduos, essas flores aqui, parecem um pouco com nós, seres humanos. Todos somos da mesma espécie, todos somos seres humanos, mas cada um de nós tem características próprias e características diferentes. Uns somos maiores, outros menores, uns são altos, outros pequenos, mas todos somos seres humanos e essas zinhas, todas aqui são plantas zinha, todas elas são flores zinha e cada uma é diferente da outra. E por que isso? A gente vê que uma das coisas importantes nessa plantinha é a estratégia de serem diferentes umas das outras e dessa maneira poder chamar o maior número possível de polinizadores. Então, elas colaborando umas com as outras, elas melhoram o seu desempenho em relação ao ambiente, ao espaço onde elas estão. Quando a gente fala em variabilidade genética, a gente tem que falar de populações biológicas. E aqui nós vemos uma verdadeira população biológica, porque as variações que existem dentro de uma população biológica. O que é uma população biológica? População biológica é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, vivendo em um determinado local ao mesmo tempo. Então, nós estamos em meio de uma população biológica com uma variabilidade genética imensa, tá? E essa variabilidade é uma estratégia que ela tem para poder sobreviver no ambiente. A variabilidade genética, ela colabora com a seleção natural. Vamos supor que acontece algum problema aqui nesse espaço e todas as zinhas amarelas, elas desaparecem. Se as zinhas amarelas desaparecem, você ainda tem as outras que podem sobreviver. Então nós temos essas vantagens que a variabilidade genética nos traz. O que acontece? Como nós seres humanos gostamos de algumas coisas mais monótonas, mais necessárias, nós temos a tendência de fazer monocultura. Então nós queremos só flores vermelhas, só flores amarelas, só flores laranjas. E assim a gente vai selecionando aquelas flores que a gente tem e vai diminuindo a variabilidade genética. Na natureza, sem a ação do ser humano, a variabilidade aumenta por causa dos polinizadores. E quando há
uma ação do ambiente para que possa agredir essa população, aquelas que são mais adaptadas ao espaço, ao ambiente, elas sobrevivem. Boa tarde, eu aqui de novo. Nós estamos para trabalhar reprodução sexuada e variabilidade genética. Vocês lembram que a gente acabou de ver uma plantação, não, um grupo, uma população de flores, de zinnia, onde há uma grande variabilidade genética. E aqui nós estamos em outro lugar, nós estamos em uma plantação de alfaces, é uma plantação hidropônica, mas é uma plantação de alfaces. E nessa plantação de alfaces nós temos pouca variabilidade genética. Lembrando que essas alfaces vêm de um processo sexuado, sim, porque houve fecundação, houve formação de sementes, porém, como houve um processo de seleção artificial, características da folha, textura da folha, se você fez uma seleção, não há tanta variabilidade genética. Mesmo não havendo tanta variabilidade genética, a gente pode perceber que os indivíduos não são idênticos. Se você olhar para essa alface aqui, você vai perceber que mesmo ela tendo os mesmos nutrientes e a mesma luz, ela não é idêntica a essa outra alface que está aqui. Elas são muito parecidas, sim, por causa do processo de seleção, mas elas não são iguais. Elas não são iguais porque elas vêm de um processo de reprodução sexual. Então nós temos que perceber que a gente utiliza também a reprodução sexuada para a produção de alimentos, as sementes para a produção de alimentos, mas muitas vezes a gente diminui, então, a variabilidade genética, por quê? Porque é uma maneira mais comercial, eu posso vender mais alfaces por causa da textura, o jeito, mas eu posso perder características das plantas originais. Se não há essa variabilidade genética, por exemplo, a minha alface ela pode ser resistente a uma determinada doença, mas essa outra alface que tem uma textura diferente não é. Então, eu ganho por um lado e perco por outro. O importante é a gente manter sempre um banco genético, um banco de espécies com características diferentes e não ter apenas um único tipo de alface, um único tipo de rúcula, um único tipo de milho, um único tipo, porque aí a gente perde o que mais precioso a natureza tem, que é a diferença entre seres e as características genéticas diferentes que existem entre um e outro. Muito bem, eu agradeço vocês a atenção e agradeço muito a nossa cameraman, nossa Dulce Hammer, e que Deus abençoe cada um de vocês.